Esses soldados atiraram em uma luz e viraram pedra na mesma hora. Olá, pessoal! Em pleno verão de 1989, um episódio sombrio e silencioso ocorreu em um canto remoto da então União Soviética, deixando marcas permanentes não só na terra onde se passou, mas também na memória dos poucos que sobreviveram para contar. Trata-se de um caso mantido em segredo por décadas, escondido entre relatórios militares e silenciado por protocolos rígidos de segurança estatal. Um evento que até hoje desafia todas as explicações científicas disponíveis. Aconteceu em um polígono militar na região de Kirovogrado, na Ucrânia soviética, durante um treinamento de rotina conduzido por uma unidade de defesa antiaérea composta por 25 soldados. O que parecia ser apenas mais um dia comum no calendário militar da Guerra Fria se transformaria em uma sequência de minutos absolutamente inacreditáveis. Era uma tarde abafada, com o sol castigando o solo seco do campo de manobras. Os soldados se posicionavam conforme as instruções dos oficiais. O treinamento seguia sua rotina habitual: formação em campo aberto, simulações de alvos aéreos, coordenação entre binóculos e lançadores de mísseis. Entre os soldados, Petrenko e Sidorenko desviaram-se discretamente da formação principal, buscando abrigo do calor intenso atrás de um caminhão. Enquanto isso, os demais 23 homens permaneciam perfilados, atentos às instruções e prontos para iniciar a simulação. Nada parecia indicar que aquela tarde entraria para a história como um dos eventos mais inexplicáveis já registrados dentro da estrutura militar soviética. Às 14h15, o tenente Kovalenko, que supervisionava uma operação com auxílio de binóculos militares, avistou algo incomum no céu. Um objeto metálico, circular e achatado pairava silenciosamente sobre a linha do horizonte. Sua movimentação não provocava ruído algum, nem deslocamento de ar. O objeto parecia flutuar em uma estabilidade antinatural, mantendo uma altitude constante de cerca de 200 metros. Estimado em aproximadamente 15 metros de diâmetro, o disco não emitia luz, não piscava e tampouco demonstrava intenções de contato. A reação imediata do oficial foi seguir o protocolo estabelecido. Tratou-o como um possível alvo aéreo hostil e acionou o alerta. O sargento Bondarenko, veterano da Guerra do Afeganistão e conhecido por sua precisão, recebeu a ordem de mirar no objeto. Seus olhos, experientes e frios, hesitaram por um breve momento. Não era comum reagir com tamanha letalidade a um alvo não identificado que não havia demonstrado agressividade. Mas a hierarquia era clara e o contexto geopolítico exigia resposta rápida. Ele ajustou a mira do lançador antiaéreo e, com um único comando, disparou. A ogiva riscou o céu em linha reta e colidiu com precisão contra o disco metálico, que perdeu altitude e caiu em uma clareira a cerca de 500 metros da posição dos soldados. O impacto não gerou explosão, apenas um baque surdo que ecoou brevemente pelo vale. Com o colapso da nave, os 23 soldados avançaram instintivamente na direção dos destroços. Armas em punho, caminharam em formação tensa, mantendo distância estratégica. Petrenko e Sidorenko, ainda escondidos atrás do caminhão, observavam a movimentação com atenção crescente. Os segundos que se seguiram foram de silêncio absoluto. Da fuselagem deformada, 5 figuras emergiram. Eram humanoides, de baixa estatura, cerca de 1,5 metros, com silhuetas finas, cabeças grandes e olhos completamente negros, sem pupilas visíveis. As criaturas não emitiram som, não correram, não levantaram os braços, apenas ficaram ali, imóveis. Os soldados, em choque, pararam a cerca de 50 metros das entidades. Apontaram seus fuzis, aguardando instruções do tenente Kovalenko, que hesitou por instantes antes de gritar a ordem: manter posição. Nenhum disparo foi feito naquele primeiro momento. Segundo Petrenko, as figuras pareciam não ter qualquer intenção de confronto. Mas algo estranho começou a acontecer. Os 5 seres, lentamente, caminharam uns em direção aos outros e seus contornos começaram a perder nitidez.
Era como se seus corpos estivessem se dissolvendo no ar, até que uma névoa prateada e luminosa os envolveu por completo. Dessa névoa, uma esfera perfeitamente redonda começou a se formar. Era prateada, translúcida e pulsava com uma luz interna que se intensificava gradualmente. O fenômeno parecia obedecer a uma lógica desconhecida, como se estivesse absorvendo energia do ambiente. Os soldados, visivelmente tensos, se reagrupavam sem desviar os olhos do fenômeno. Kovalenko, em tom urgente, gritou: "Fogo!" O comando foi obedecido de imediato. Os 23 soldados abriram fogo contra a esfera, mas todas as balas passaram por ela como se fosse feita de ar condensado, sem provocar qualquer dano ou reação. Então, aconteceu. A esfera emitiu um clarão de luz prateada que cobriu todo o campo. Não houve ruído, nem calor, nem deslocamento de ar. Apenas luz. Petrenko e Sidorenko, mesmo protegidos pelo caminhão, sentiram o surto atravessar seus corpos. A luz era tão intensa que, mesmo de olhos fechados, conseguiam enxergar como se estivessem em plena claridade. Ambos descreveram a sensação de enxergar o próprio esqueleto, como se a luz revelasse o interior de seus corpos. Não durou mais que 2 segundos, mas foi o suficiente para alterar completamente o que viria depois. Quando o clarão cessou, o silêncio tomou conta do campo. Era como se o som tivesse sido desligado junto com a luz. Petrenko abriu os olhos, ofuscado, mas ainda consciente. À sua frente, os 23 soldados continuavam exatamente onde estavam. Nenhum deles havia caído, nenhum havia se movido. Era como se o tempo tivesse sido congelado em pleno momento de combate. Um após o outro, os corpos estavam de pé, armas em punho, semblantes congelados no instante exato do disparo. Ao perceber que algo estava terrivelmente errado, Petrenko se aproximou. A cada passo, a estranheza aumentava. Nenhum dos soldados respirava. Nenhum piscava. Não havia tremor nos músculos, nem movimentação involuntária. Os rostos expressavam pânico e surpresa. Foi ao tocar o ombro de um deles que Petrenko sentiu a superfície gelada e rígida. Aquilo não era mais carne humana. A textura era áspera, densa, com o peso e o som de algo inorgânico. Ele tocou outro companheiro, e depois outro. Todos estavam transformados. A pele havia desaparecido. Os olhos estavam cobertos por uma camada opaca. As roupas ainda estavam intactas, mas os corpos por baixo delas não eram mais humanos. Eram estátuas perfeitas, com uma composição que lembrava rocha calcária. O horror tomou conta de Petrenko, que cambaleou para trás sem saber como processar o que via. Nenhum traço de sangue, nenhuma fratura, nenhuma ferida. Apenas uma transmutação absoluta, como se cada célula tivesse sido substituída por um mineral. Cada soldado permanecia em sua posição, com a arma ainda apontada, como se congelados no tempo. O cenário parecia uma escultura de guerra em tamanho real, um memorial cruel feito por mãos invisíveis. O sol ainda brilhava forte e o calor continuava implacável, mas os corpos agora não reagiam à temperatura. Não suavam, não emitiam cheiro, não davam qualquer sinal de vida. A transfiguração era total e definitiva. Petrenko recuou em pânico e encontrou Sidorenko ajoelhado, segurando a cabeça entre as mãos. Ambos estavam em choque. A mente de Petrenko tentava encontrar explicações. Gás, radiação, alucinação coletiva. Nada parecia fazer sentido diante do que seus olhos testemunhavam. O campo estava repleto de figuras humanas convertidas em pedra. Era um cenário de fim de mundo, sem som, sem movimento, sem lógica. E o mais assustador, a esfera de luz havia simplesmente desaparecido. Naquele instante, os 2 soldados sabiam que estavam diante de algo que jamais poderiam explicar sozinhos. Um evento que ultrapassava os limites do entendimento humano e que, em poucos segundos, transformou 23 homens saudáveis em figuras imóveis e irreconhecíveis. O silêncio era absoluto, e o tempo ali parecia ter parado para sempre.
Sidorenko foi o primeiro a se levantar. Suas pernas tremiam, o rosto estava pálido e os olhos fixos nos companheiros imóveis à sua frente. Petrenko, ainda atordoado, juntou-se a ele. Ambos recuaram lentamente, com receio de que qualquer movimento pudesse provocar outra reação. Nada aconteceu. Os minutos seguintes foram de um silêncio cruel, quebrado apenas pelos próprios batimentos cardíacos audíveis em seus ouvidos. Quando enfim Kovalenko se aproximou, também em estado de choque, mas ainda consciente, seus passos vacilaram ao ver seus homens transformados. Tentou emitir uma ordem, mas a voz falhou. Era tarde demais. Nada daquilo podia ser desfeito. O comando militar foi imediatamente acionado. Helicópteros sobrevoaram a área em menos de 2 horas. Equipes de contenção chegaram em caminhões blindados e todo o polígono foi cercado. Cientistas, engenheiros e oficiais da inteligência soviética foram enviados ao local com instruções diretas do alto escalão: isolar, classificar e silenciar. Os corpos, se é que ainda podiam ser chamados assim, foram cuidadosamente removidos por uma equipe que utilizava roupas de contenção, como se lidassem com resíduos radioativos. Câmaras reforçadas foram trazidas para o transporte. O medo de contaminação ou repetição do fenômeno era evidente em cada movimento. As análises começaram imediatamente. No centro de pesquisa, próximo a Moscou, exames físicos, químicos e espectrográficos revelaram que a estrutura molecular dos soldados havia sido substituída por uma composição cristalina à base de carbonato de cálcio, um material semelhante ao calcário natural. A substituição não era apenas superficial, envolvia ossos, órgãos e tecidos. Porém, o que intrigou os cientistas foi a presença de atividade eletromagnética fraca e irregular no núcleo de cada corpo, como se alguma função residual, ainda persistisse lá dentro. Isso abriu especulações sobre um tipo desconhecido de suspensão vital. Enquanto isso, Petrenko e Sidorenko foram submetidos a interrogatórios exaustivos. Foram mantidos em confinamento por semanas, sem contato com o mundo exterior. Psicólogos do exército os avaliavam diariamente, buscando sinais de colapso mental, mentiras ou manipulação. Ambos passaram por testes neurológicos, exames de sangue, tomografias e até hipnose experimental. Nenhum traço de alteração física foi identificado, mas os relatos coincidentes dos 2 soldados fizeram com que as autoridades tratassem o caso como verídico. Para eles, Petrenko e Sidorenko viram exatamente o que descreveram. Não era delírio, era um fato. Com o tempo, foram obrigados a assinar documentos de confidencialidade e transferidos para unidades distantes. Sidorenko foi realocado para o extremo leste, perto da fronteira com a China, enquanto Petrenko foi deslocado para uma instalação ártica. A ideia era separá-los, evitar novas conversas e impedir que o conteúdo do ocorrido vazasse. Funcionou por algum tempo, mas em 1991, com o colapso da União Soviética, os 2 desertaram. Cruzaram fronteiras com identidades falsas e, com auxílio de contatos ocidentais, chegaram a países aliados dos Estados Unidos. A Agência Central de Inteligência tomou conhecimento do caso e organizou entrevistas sigilosas com ambos. Sem imagens diretas do evento, os relatos foram cruzados com mapas, registros meteorológicos e dados orbitais. A conclusão dos analistas foi inquietante. As evidências sugeriam um tipo de tecnologia ofensiva ou defensiva com efeitos não letais, mas permanentemente incapacitantes. Os especialistas admitiram que nenhum armamento humano conhecido tinha poder de transformar seres vivos em estruturas minerais sem qualquer explosão, radiação ou dano térmico. A tecnologia envolvida era claramente superior e o incidente foi tratado como potencial ameaça global. O relatório final recomendava que, em caso de novos encontros com objetos similares, nenhuma ação hostil fosse tomada sem uma avaliação prévia das consequências. O temor de uma resposta instantânea e definitiva era real.
O documento foi arquivado sob protocolos de segurança internacional e compartilhado com aliados estratégicos. Paralelamente, o caso foi escondido do público por completo. Qualquer rastro da ocorrência, registros de treino, nomes de soldados, movimentações logísticas, foi removido ou alterado. O próprio polígono de Kirovogrado foi desativado anos depois, transformado em área de reflorestamento supervisionado. Décadas se passaram. Em 2019, um jornalista investigativo canadense encontrou Petrenko vivendo discretamente nos arredores de Montreal. Após meses de contato, conseguiu convencê-lo a dar um depoimento em áudio, de forma anônima. Na gravação, Petrenko relatou que os rostos dos companheiros ainda o visitavam em sonhos. Disse que, às vezes, tinha a sensação de que algo dentro dele havia mudado naquele dia. Uma sensibilidade incomum à luz, lapsos de memória e sensação de que estava sendo observado. Sintomas vagos, mas constantes, que jamais desapareceram. Sentia que a luz havia deixado uma marca invisível em seu corpo. Sidorenko, por sua vez, faleceu em 2015, vítima de uma falência cardíaca súbita. Mas em seus últimos anos, mantinha um caderno de anotações onde registrava sensações semelhantes às de Petrenko. Cansaço inexplicável, insônia e sonhos recorrentes com esferas luminosas. Em suas últimas páginas, deixou uma frase enigmática: "Parte de mim ainda está lá, sob a terra." Esses registros foram entregues ao jornalista pela filha de Sidorenko, que nunca soube exatamente o que o pai viveu, mas confirmava que ele jamais voltou a ser o mesmo depois de 1989. Em 2021, um grupo de exploradores urbanos, utilizando drones e sensores de solo, identificou na antiga região do polígono uma clareira circular, de 50 metros de diâmetro, onde nada crescia. No centro, 23 depressões regulares marcavam o solo com o formato exato de corpos humanos. Não havia indícios de escavação. Era como se aquelas figuras, ao longo dos anos, tivessem lentamente se fundido ao solo, absorvidas pela terra. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o fenômeno. O local permanece isolado, silencioso e completamente estéril, como se ainda carregasse, adormecido, o eco de uma luz que jamais deveria ter sido provocada.